Tá gravando. Bom, então, pessoal, essa aula está sendo gravada. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Vivian por aceitar esse convite, obrigada mesmo. E só para fazer uma breve apresentação, a Vivian é terapeuta ocupacional pela USP, tem especialização em cinesiologia psicológica pelo Instituto SEDES, como que fala, Vivi? Sapiente, instrutora do método, não vou conseguir falar. May Schneider Self-Healing. Isso. E atualmente é membro do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, onde é responsável por abordagens corporais e técnicas de relaxamento mente e corpo. Muito obrigada, Vivi, eu passo a palavra para você. Bom, eu que quero agradecer o convite. Eu participei, foi muito, assim, legal, porque eu participei de algumas daquela semana de meditação que vocês fizeram, eu consegui participar de 4. E eu adorei poder participar, meditar junto, foi uma vivência muito boa, assim, dessa sequência, né? E depois veio esse convite, eu fiquei muito honrada, me sinto muito honrada mesmo de poder estar aqui com vocês. Eu estava contando para as meninas que eu estudei na faculdade de medicina também, né, o curso de terapia ocupacional era dentro da faculdade de medicina, no mesmo local físico, e a gente fazia parte do departamento de clínica médica. E depois, mais tarde, eu fui ser professora lá, e como professora também, ainda o curso era dentro da faculdade de medicina. Então, a gente convivia bastante com os alunos, né, que eram os nossos amigos também, né, da faculdade. E só depois, quando eu estava saindo já da docência, é que a gente mudou para a cidade universitária, onde hoje a gente tem lá o FOFI, que é Fisiofone TO, e já temos já departamento próprio, agora já mudou muito, isso faz muito tempo, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar de resposta de relaxamento, qual é o conhecimento que vocês têm sobre essa técnica, essa prática, né? Então, eu vou começar compartilhando aqui a tela. Isso. Então, essa técnica foi criada por Herbert Benson, pelo Dr. Herbert Benson, que é um médico cardiologista de Harvard, que trouxe essa técnica para o Ocidente, uma técnica de relaxamento e meditação. Mas, para contextualizar, então, como eu trabalho lá no Sírio, no Cuidados Integrativos, no Núcleo de Cuidados Integrativos, e a gente trabalha com várias abordagens integrativas, eu acho importante contextualizar um pouquinho a resposta de relaxamento. Então, em 1992, o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa, que se chamava na época, que faz parte do Instituto Nacional de Saúde americano, categorizou as práticas integrativas da seguinte maneira: como sistemas médicos integrais, que são as medicinas, algumas delas milenares, oriundas do Oriente, como a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, e algumas ocidentais, mais recentes, como a homeopatia e a antroposofia, que tem um corpo teórico, para uma prática e a medicação, né, remédios que são coniventes com essas teorias e essa prática, né. As práticas biológicas, que hoje já estão sendo bem pesquisadas, como suplementos, dietas, fitoterápicos, vitaminas, ervas. As práticas corporais ou manipulativas, que trabalham sobre os sistemas do corpo, o sistema músculo-esquelético, o sistema digestivo, como pilates, quiropraxia, massoterapia, o método Feldenkrais, reflexologia Rolfing, eu acredito que algumas delas vocês conheçam. Práticas energéticas, que trabalham com o conceito de prana, de energia vital, ou ki, como acupuntura, reiki, Jinshin Jyutsu, Tai Chi Chuan e Doin. E as práticas mente-corpo. Práticas mente-corpo, então, que estudam a interação entre o cérebro, mente, corpo, as emoções e o comportamento, e como tudo isso pode influenciar tanto na saúde como na doença, né? Então, disso fazem parte a yoga, a meditação, técnicas de respiração, mindfulness, a resposta de relaxamento,
musicoterapia, arte-terapia, visualização. Então, a resposta de relaxamento é uma prática mente-corpo. Bom, o Herbert Benson, então, ele traz um conceito muito importante dentro da medicina, que eu acho importante da gente trazer, porque ele fala que ficou conhecido como banco de Benson, ou um banco de 3 pernas. Que ele fala que o banco, a medicina e a saúde, ela deveria estar apoiada num banco de 3 pernas. Mas o que ela usa? Ela usa 2 dessas pernas, né? Agora já está modificado esse conceito, mas os procedimentos, que são os procedimentos cirúrgicos e os exames, e os remédios, né? Mas essa perna, que ficou muito tempo abandonada, ela precisa ser considerada, que é o cuidado pessoal, que é a possibilidade do paciente também participar do processo de saúde e de cura dele. Então, ele vai trabalhar com essa noção do autocuidado, de como o paciente pode, ele sim, aprendendo e desenvolvendo recursos pessoais, facilitar e ajudar no tratamento. Então, ele vai pesquisar, isso já na década de 1970, o fator fé e o efeito placebo. Ele observou que os pacientes dele, aqueles pacientes, como ele é um cardiologista, né, ele percebeu que aqueles pacientes que tinham fé eram os pacientes que melhoravam, que apresentavam uma melhora maior. E não precisava ser uma fé religiosa, né? Os pacientes que acreditavam no médico, que acreditavam no tratamento, que acreditavam neles mesmos, que eles iam ficar bem. E nessa época, uns meditadores, umas pessoas que praticantes da meditação transcendental, vieram procurá-lo, e eram pessoas que, apesar de terem idade, não tinham as patologias que ele comumente encontrava no consultório dele, que eram as cardiopatias, as diabetes, hipertensão, e eles só meditavam, não tomavam remédio e só meditavam. Então, o Benson vai para o Tibete, vai lá para os Himalaias pesquisar, e aí começaram uma pesquisa com monges que meditavam, né? E a partir dessa pesquisa, que ele vem para o Oriente, então ele já cria uma visão mais ampla, né? Uma visão de integração, né? Uma visão de integralidade do ser humano, como corpo, mente e espiritualidade, mas traz para o Ocidente uma técnica onde ele, fazendo esses estudos, ele percebe na capacidade natural que o corpo tem de fazer frente aos mecanismos nocivos do estresse. Então, ele vai estudar o que é comumente conhecido como efeito placebo. Mas uma coisa interessante que ele fala, né, que a medicina, quando ela vai pesquisar uma droga, vamos dizer, por exemplo, ela pesquisa uma droga com um grupo controle, que é oferecido placebo, e o outro grupo onde é oferecido o princípio ativo, a droga com princípio ativo. E quando a resposta é mais ou menos semelhante das pessoas que tomaram remédio e das pessoas que não tomaram, ela pergunta, por que será que o remédio não deu certo? E aí o Benson fala, mas a medicina está fazendo a pergunta errada. Ela tem que perguntar por que aquelas pessoas que não tomaram remédio melhoraram, né? O que fez elas melhorarem? Por que elas melhoraram, né? Então ele começa a pesquisar o efeito placebo. E então a pesquisa dele basicamente é sobre o estresse, os efeitos nocivos do estresse, essa interação entre a mente e o corpo, né? E ele começa a trabalhar e ele cria, em 1988, já um instituto de pesquisa em Harvard, de pesquisa mente e corpo. A técnica dele, então, ele trouxe como nome de bem-estar evocado, que significa o quê? A gente aprender como produzir e acessar o efeito placebo dentro da gente. Então, ele tem muitos trabalhos publicados, muitas pesquisas e tem livros também. O único livro traduzido para o português é esse último, que é A Medicina Espiritual, o Poder Essencial da Cura.
Então, ele começou escrevendo a resposta de relaxamento e esse último que é a revolução relaxamento. E quais são os benefícios que, então, teria a gente aprender a evocar o bem-estar trabalhando com essa produção do efeito placebo, né? O que ele observou? A produção de uma calma interna, onde existe uma diminuição da atividade simpática, que é o sistema nervoso autônomo estimulado pelo estresse, né? Uma diminuição do consumo de oxigênio, uma diminuição das frequências cardíacas e respiratórias e um aumento de senso de bem-estar mental e espiritual. Então, se eu estou, por exemplo, na rua, andando na rua, aqui na Paulista, né? Alguém pega, me empurra e puxa o meu celular do bolso de trás da minha calça, né? Como é que fica o meu corpo, né? Em que estado que fica o meu corpo, né? Minha boca seca, meu coração começa a bater acelerado, a minha respiração fica rápida, curta e superficial, né? Todo o meu corpo se prepara para uma ação que é ou atacar ou fugir. Então, essa é uma resposta inconsciente, impensada. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas que maluco, um cara veio com um revólver no carro e ele foi e avançou em cima do cara. Provavelmente ele não pensa, provavelmente não. É uma resposta automática, a pessoa não pensa para dar, né? Então, por causa disso, essa resposta de luta e fuga, que desencadeia uma fisiologia no corpo da gente, a resposta de relaxamento, que daí sim é a técnica que ele traz, é uma resposta antagônica é o antagonista fisiológico da resposta de luta e fuga. Então, se a resposta se o estresse, ele vai trazer respostas orgânicas como fadiga, taquicardia, indigestão, dor, aumento ou diminuição do apetite, insônia, respostas emocionais como irritação, depressão, angústia, tensão, medo, culpa, raiva, atingindo até a memória e a capacidade de atenção, né? A resposta de relaxamento também é física e emocional, né? Então, ela atua naqueles aspectos físicos, diminuindo a atividade simpática, mas também a mente se acalma, diminui o ruído interno, aquele burburinho que muitas vezes as pessoas ficam, pensando, por exemplo, numa pessoa com dor, né? A dor cria um foco na psique da pessoa, com dor crônica, né? A pessoa começa a viver aquela dor, ela quase que se torna aquela dor, né? Então, a resposta de relaxamento, ela diminui esse barulho interno, né? A mente fica mais receptiva para aceitar novas informações. É possível, então, como é uma técnica de repetição, né? Com a repetição a gente pode mudar hábitos mentais, né? E ativa novas conexões nervosas, né? Onde a gente traz memória de bem-estar. E isso tudo desenvolve aspectos como resiliência, uma resistência maior ao estresse. É uma técnica de autocuidado, é uma técnica de autoconhecimento. Ele fala também que, assim como o estresse é acumulativo, ou seja, a gente não nasce estressado, a pessoa vai ficando, é um pouquinho todo dia, é uma situação de trabalho que ela não gosta, mas tem que suportar, é todo dia mais um pouquinho de estresse, um pouquinho de estresse, um pouquinho de estresse, e até que isso pode se tornar uma situação de burnout, de uma exaustão e de um desligamento total. Assim como o estresse é acumulativo, ele fala que o relaxamento também é acumulativo. Ou seja, se a gente pratica, uma hora a gente tem mais relaxamento acumulado, e aí a gente pode responder aos estímulos, gatilhos do nosso estresse de uma forma mais consciente. Ou seja, antes de eu sair pulando em cima de alguém, eu posso parar, pensar e tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer sobre determinada situação, né? Então, isso ampliado para todos os nossos fatores desencadeadores de estresse, né? E é isso que a gente está vendo aqui, né? Que vocês veem nesse curso, né? Como todas as práticas e todos os
todos os professores que vieram, pelo menos dos que eu assisti, né, eles têm uma prática regular com eles mesmos. A gente tem uma prática regular, a gente pratica aquilo que a gente ensina, né? Porque é isso, né? O trabalho integrativo, quando a gente fala alguma coisa, quando a gente traz alguma coisa para o paciente da gente, que para a gente é uma verdade, aquilo vem com muito mais força, com muito mais poder, né? Porque a gente está falando alguma coisa que faz parte da nossa vivência, né? Então, como o estresse era considerado nos nossos antepassados um mecanismo de sobrevivência, né? O Benson fala que hoje o estresse não é mais considerado um mecanismo de sobrevivência, mas é o relaxamento que é o nosso mecanismo de sobrevivência. E olha o estresse que a gente está vivendo hoje, olha como o estresse, nesse momento, é uma situação coletiva, né? Então, a gente precisa do relaxamento, a gente precisa da resposta de relaxamento. E o mais importante, a resposta de relaxamento não é alguma coisa que só tem com essa técnica. Ao contrário, ela acontece independente de qual técnica provocou. Por exemplo, mindfulness, por exemplo, Kundalini Yoga que vocês viram, por exemplo, Qigong, por exemplo, várias, né? Várias das técnicas onde a gente tem essa resposta de relaxamento acontecendo. Então, se a gente colocar no PubMed resposta de relaxamento, a gente encontra todos esses resultados, 1.454 resultados, né? Mas o Benson, ele, então, continuou pesquisando e hoje o instituto chama Benson and Harry, já tem outro nome, e as pesquisas levaram ele num nível de profundidade, assim, entendendo o relaxamento num nível de profundidade, com uma atuação até em nível genético. Então, ele não fala que a resposta de relaxamento, ela modifica a estrutura genética, mas que ela tem uma atuação também na expressão genética, né? Na atividade genética, né? Então, a gente peguei algumas pesquisas, assim, só para a gente conhecer, mas tem muita coisa, né? Então, as indicações da resposta de relaxamento, ela é indicada para qualquer situação onde o estresse é um fator ou é ou que desenvolve alguma consequência. Então, dor crônica, dores de cabeça, dor nas costas, dor qualquer tipo de dor crônica e aguda também, depressão, ansiedade, insônia, para redução do estresse, hipertensão, diabetes, artrite, efeitos colaterais de quimioterapia, doenças autoimunes. Eu estava falando com as meninas, né, antes de começar, que eu procuro ensinar a resposta de relaxamento para todos os pacientes que tenham condições de aprender, né? Lá no Sírio a gente atende pacientes, familiares, cuidadores, eu ensino para os familiares, às vezes eu atendo os familiares, e é uma técnica que é muito bem recebida. E é muito bem recebida por quê? Porque o paciente, quando está internado, ele está passando por uma situação de muita insegurança, de muito medo, né? E ele tem momentos livres, embora, pelo menos no Sírio, existem muitas entradas, né? Muita gente que entra para conversar com o paciente, ou muitas ofertas, assim, né, de tratamento e tal, de equipes, né? O paciente também tem tempo livre. E nesse tempo livre, ele tendo alguma coisa que possa ser um recurso pessoal que ele pode sozinho trabalhar com ele mesmo, é uma coisa que modifica muito para ele essa possibilidade de estar impotente, paciente, por isso que existe hoje um termo de paciente par, né? Paciente ativo e responsável, ou seja, ele pode ajudar, ele pode participar, e ele quer participar, né? Então, vou falar da técnica, que ela na verdade, é uma técnica simples, a prática da resposta de relaxamento é uma técnica muito simples. Ela tem, na verdade, duas vertentes que são importantes, que são a respiração e uma repetição mental.
Então, a pessoa vai escolher uma palavra, ou uma frase, ou um trecho de uma oração, se ela for religiosa, e ela vai repetir junto com a respiração dela. E aí eu vou explicar direitinho que fase da respiração, que é essa repetição mental. O que acontece? A pessoa, então, escolhe uma palavra. E aí a palavra que o Curiati colocou na pesquisa dele, que coincidentemente sempre eu escolho essa palavra, quando eu vou dar aula, eu falo a primeira palavra que me vem é paz. Então, digamos que a pessoa escolheu a palavra paz para trabalhar. Ela vai, na expiração, repetir a palavra. Então, ela inspira, expira e a palavra vem. Paz. Inspira, paz. Inspira, paz. Ou uma frase, ela pode eleger uma frase que tenha a ver com, que faça sentido para ela, que tenha a ver com o sistema de crenças dela. Então, eu escolho ficar bem. Inspira, eu escolho ficar bem. Inspira, eu escolho ficar bem. Qualquer frase que a pessoa escolher, o que vai acontecer? O que é esperado? É uma técnica de concentração mental, mas a nossa mente, ela não é, os budistas chamam a nossa mente de macaco, mas não é porque ela é igual à mente do macaco, mas é porque ela tem o comportamento de um macaquinho que está sempre pulando de galho em galho. Ela é da natureza dela se movimentar. Então, a gente começa muito concentrado na palavra ou na frase, mas daqui a pouco a gente já está de novo, puxa, mas quando acabar essa aula, eu tenho outra coisa para fazer. Nossa, eu estou aqui perdendo esse tempo quando eu já devia ter feito tal coisa. Então, algum assunto te chama a atenção, você lembra de alguma coisa. Então, isso é natural, é esperado que aconteça. Mas o que é o desafio da técnica? Quando você perceber que isso aconteceu, que você dispersou, que sua mente foi para outro lado, você reconhece, fala, ok, desconecta aquele assunto e volta para sua repetição, volta para sua respiração. Esse é o grande desafio. A técnica é simples e é só isso. Quando a gente perceber que saiu, volta para a repetição, volta para a respiração. Nós vamos praticar juntos, mas eu queria trazer para vocês. Então, assim, no protocolo Benson, tem a prática dele tem duas fases. A primeira fase é essa que eu mostrei para vocês, e a segunda fase é uma visualização. A segunda fase é quando o paciente já tem uma certa prática, e aí ele introduz uma visualização, onde a pessoa visualiza ela bem, visualiza ela numa situação que ela está bem, ou como ela era antes de ter aquela dor, ou numa situação que ela se sinta, que ela se veja, que ela consiga se conectar com uma imagem dela boa, né? A visualização, ela é chamada de mental practice, né? E ela tem essa característica, né? Você se conecta com uma imagem mental visual e aquilo ativa caminhos neurais, né? Vai trazer para a pessoa essa conexão que pode modificar padrões mentais arraigados, muitas vezes. Mas a gente hoje não vai praticar essa segunda fase porque precisaria ter uma certa prática com a primeira fase. Mas, enfim, por que, então, que a gente usa a respiração nas práticas, tantas práticas que vocês devem ter visto, né? Na meditação a gente trabalha com respiração, práticas de relaxamento, em geral se usa a respiração. Então, eu não sabia por que eles escolheram essa função do corpo. E um dia, numa aula, num curso de meditação com o Curiati, ele explicou para o grupo e eu falei, nossa, era isso que eu nunca entendi, por que a respiração, né? Então, a respiração, ela é um ritmo que integra o estado mental e corporal. Lembra que eu falei, se a gente tivesse, se você está andando e alguém te empurra, puxa seu celular e você fica com essa sensação toda, se sentindo impotente, com raiva, se sentindo inseguro, mas a respiração, ela fica rápida, curta e superficial, né? Correspondente a esse estado mental.
Por outro lado, se você está de férias, está numa praia, está sem preocupação, ou com um mínimo de preocupações, você está bem, você está tranquilo, você está relaxado, provavelmente a sua respiração vai estar num outro ritmo. Ela vai estar lenta e profunda. Então, a uma respiração lenta e profunda corresponde um ritmo mental de relaxamento, de serenidade, de calma. E vice-versa. Mas o que é importante? A respiração é uma função que tem duas vertentes, né? Ela faz parte do sistema nervoso autônomo, ou seja, a gente não, ela é uma função involuntária, a gente não pensa para respirar, a gente dorme respirando, mas ela também pode ser ativada ou modificada por uma atitude voluntária, né? Então, se eu quiser modificar meu padrão respiratório, eu posso modificar. E se eu trabalhar sempre trabalhando com a respiração, trabalhando com uma respiração mais demorada, às vezes eu falo só isso para o paciente, demora um pouquinho mais na sua respiração, para ele começar a entrar em contato com essa função que a gente nem percebe, né, que está acontecendo. Mas então, por meio de uma atividade voluntária, eu posso entrar e intervir no sistema involuntário. E ela é uma âncora no aqui e no agora, ou seja, quando eu paro tudo e começo a prestar atenção na minha respiração, nesse momento a minha mente, ela está focada no presente, no momento presente, no aqui e no agora. E isso reduz estresse, porque uma das fontes do estresse é o fato da nossa mente estar fragmentada em milhares de assuntos ao mesmo tempo, né? Esse bombardeio de informações que a gente tem, ele atrapalha muito a nossa capacidade de concentração, de foco, e dispersa a nossa mente, drenando a nossa energia também, né? Então, eu acho que era isso que eu queria mais ou menos apresentar. Depois, a minha proposta agora é a gente fazer uma prática, e depois a gente abrir para vocês fazerem comentários ou perguntas. O que vocês acham? Podemos fazer uma prática? Sim? Podemos sim, viu? Tá bom, então. Então, deixa eu só me organizar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer, então, a prática de resposta de relaxamento. E, para começar, eu vou pedir para vocês escolherem, então, uma palavra ou uma frase que tenha sentido para vocês, que faça sentido para vocês nesse momento. Se conecte com alguma frase ou palavra para vocês trabalharem. Vou assumir que vocês já escolheram e vou pedir para vocês, então, ficarem numa posição confortável, deitada ou sentada, como for melhor para vocês. Escolhe uma posição confortável. E eu vou pedir para vocês agora fecharem os olhos. Nós vamos começar a nossa prática, então, percebendo, vou conduzir uma meditação para depois a gente chegar na nossa prática da resposta de relaxamento. Eu vou pedir, então, para vocês começarem percebendo os sons à sua volta. Sons de aparelhos, vozes, passos, talvez, ruídos. E devagarzinho vamos trazendo a atenção para mais perto do seu corpo, até você perceber a sua postura, a posição do seu corpo nesse momento.
Percebe os apoios que você está utilizando para estar nesta posição? Os apoios dos seus pés, pernas, as costas, os antebraços, as mãos, axilas, as arcadas dentárias, a língua, as pálpebras. Sinta o peso do seu corpo e o peso do seu corpo sobre esses apoios. Procurando soltar um pouco seu corpo, afrouxar, relaxar. Observe agora o contato da pele do seu corpo com a sua roupa. E o contato da pele do seu corpo com o ar, nas partes que não estão cobertas. E agora vamos levar a atenção mais profundamente para dentro do corpo. E vamos observar o corpo como um todo, desde o pé até a cabeça. E em seguida, vamos tentar nos conectar com cada parte do corpo, procurando soltar e relaxar cada parte nomeada. Sinta seus pés, canelas, joelhos, coxas, quadris, o abdômen e o peito, e toda a extensão das suas costas, região lombar, torácica e cervical. Perceba seus ombros, braços, cotovelos, antebraços, os punhos, as mãos, os dedos das mãos. Entre em contato com o seu pescoço, cabeça, couro cabeludo e os músculos da face, testa, pálpebras, bochechas, o queixo, a boca, as orelhas e o nariz. Coloque agora sua atenção no seu nariz e nas suas narinas. E sinta o ar passando por elas, entrando e saindo do seu corpo. A sua respiração. Observe como o ar enche seus pulmões
e acompanhe o caminho do ar saindo na fase da expiração. Procure não interferir, não modificar, não alterar. Só observar o ritmo. E apenas perceba que a respiração pode mudar em velocidade e profundidade. E observe o suave movimento que a respiração promove no seu abdômen e peito, que se expandem quando o ar entra e se encolhem quando o ar sai. Agora, observe o seu estado interno. Como você está nesse momento? Em qual ritmo interno você está? Agitado? Calmo? Ou neutro? Somente observe, sem julgar. Agora volte a sua atenção para a sua respiração e respire naturalmente. E agora, em seguida, enquanto você expirar, você repete mentalmente aquela palavra ou frase que você escolheu. Você inspira e na expiração você repete. Respire normalmente. E quando o pensamento entrar, se aparecer algum outro pensamento, apenas diga ok, desconecte e volte para sua repetição. E volte para sua respiração. Nós vamos continuar por mais alguns minutos essa prática. E durante esses minutos, eu vou lembrá-los de voltar para a respiração e para a repetição, caso você tenha dispersado. Se você dispersou,
Volte para a respiração e para a repetição. Agora, devagarzinho, vamos parando o exercício, parando a repetição mental. E observe agora a sua respiração. Como ela está? Está mais lenta? Está mais profunda? E como você se sente? Como está agora o seu ritmo interno? Devagar, vamos voltando, começando a mexer os dedos dos pés e das mãos, respirar fundo, vai fazendo o movimento que seu corpo pedir. Dobrar, esticar, espreguiçar, bocejar. Vai no seu tempo. Quando tiver vontade, abre os olhos. Relaxaram.
Eu estou vendo algumas pessoas só, então estou assumindo que vocês já estão aqui presentes. E queria saber se alguém quer comentar, fazer algum comentário sobre a prática. Vivi, tem alguns comentários aqui no chat de pessoas falando que foi muito relaxante, que foi muito bom. Ah, que bom. Teve também um comentário aqui da Vitória dizendo que foi difícil manter a frase, mais por motivos emocionais do que distração apenas. Uhum. Isso acontece. Acontece porque a gente está entrando em contato, né, com algo mais interno. E às vezes, assim, eu vou falar assim da minha experiência. Eu lembro que teve uma frase que eu trabalhei por 7 meses com ela. 7 meses, todos os dias eu acordava e fazia 10 minutos de resposta de relaxamento com aquela frase. E quanto mais eu trabalhava, mais eu sentia, assim, que aquilo tinha significado para mim. E era como se aquilo ia integrando dentro de mim, aquilo foi se integrando dentro de mim. E chegou um dia que eu falei, acabou. Aquilo não, já tinha cumprido, não tinha, aquela frase não fazia mais sentido para mim. Então, quem que falou assim? Bom, não sei se a pessoa também quer se identificar, mas então, eu quero dizer assim, que às vezes a gente escolhe uma frase e não é aquela. Às vezes a gente escolhe uma frase, ela mexe muito com a gente, por isso que é difícil a gente manter aquela frase, né? Então, a minha recomendação é assim, é um trabalho de autoconhecimento, você vai se conhecer com essa prática. Experimenta, vê qual é o seu momento, se você pode começar fazendo isso gradativamente. O Benson recomenda que a gente trabalhe de 10 a 20 minutos, 1, 2 vezes por dia, todos os dias. Mas, às vezes, é muito tempo começar com 10 a 20 minutos. Então, começa no seu tempo gradativo, né? E vai percebendo que frases, que palavras que tenham sentido para você naquele momento, né? E observa o que elas te trazem, como essa observação, por exemplo, né? Mais alguém quer falar, comentar? Vivi, você aplica essa prática na terapia ocupacional também? Olha, eu preciso explicar uma coisa, assim, eu falo que eu sou terapeuta ocupacional, mas o que eu faço hoje não é terapia ocupacional. Mas não teria nenhum problema aplicar na terapia ocupacional. É que as TOs, elas trabalham dentro do escopo da terapia ocupacional, em geral, dentro da reabilitação ou na saúde mental, né? São as duas grandes áreas que a gente vê, né? Mas essa visão integralizada, ela é para qualquer profissão. Tem um trabalho, uma pesquisa que eu estava lendo, e que eles ensinam as enfermeiras, os enfermeiros, né, o pessoal da enfermagem, a técnica para elas fazerem nelas e para elas aprenderem a aplicar, ensinar para os pacientes. Então, assim, você vê que qualquer área pode utilizar disso, né? E eu acho que é um recurso, assim, de promoção de saúde, sabe? Quando a gente trabalha com a gente também está promovendo saúde, né? Mas não tem nenhuma contraindicação, pode ser ensinada em qualquer área. Eu perguntei assim, pensando se você teria alguma experiência com alguém, né, alguma história assim, que a pessoa fez essa prática e também sentiu alguma mudança, algo assim. Tá, mas aí, tá.
Entendi sua pergunta. Não. Então, não é necessariamente... Tá. Aqui estou vendo algumas perguntinhas, né? Então, isso que eu falo, assim, né? Os pacientes que eu atendo no Sírio são pacientes, basicamente, eu trabalho 90% com pacientes de cuidados paliativos. Pacientes em situação grave, né? E às vezes, com muitos sintomas. Quais são os sintomas, em geral, assim, né? Ansiedade, insônia, dor. E à medida que eles, assim, a gente tem, no Sírio, então, no nosso trabalho, a gente tem uma parte que a gente chama de assistência, mas dentro disso a gente tem uma coisa que a gente chama de educação em autocuidado, ou seja, ensinar para o paciente técnicas, práticas que eles possam sozinhos usarem em outros momentos. A técnica, e essa técnica é uma delas que eu uso. Só um minutinho aqui, pronto. É uma delas. Eu lembro de um paciente que, na verdade, eu ensinei para... Opa, tá muito assim, só um minutinho. Gente, é uma inabilidade tecnológica que não dá para acreditar. Então, o marido dela tinha uma internação longa, um paciente que tinha um câncer que era gravíssimo, e ela ficou com ele, eles não eram de São Paulo, então ela ficou com ele meses no Sírio. E eu ensinei para ela, e ela relatava que, assim, foi um divisor de águas. Depois que ela começou a ter um recurso para ela poder trabalhar com ela mesma, ela encontrou forças para estar com ele todo o tempo que ele ficou lá. E ela fazia com ela, e ela punha ele para fazer junto com ela, né? Então, assim, o que eu observo muito é a melhora dos sintomas, assim, né? Então, insônia, alguém falou, eu não sei se vocês sentiram sono, eu vi gente bocejando quando voltou, né? Então, eu acho que é uma prática utilizada, bem-vinda, assim, né? Se você tem algum problema de insônia, fazer antes de dormir. Ele fala para fazer 2 vezes ao dia. Então, de manhã, quando acorda, e de noite, antes de dormir, né? Indicado para dores, né? Pacientes que tinham dores agudas, assim, e que começam a trabalhar e começam a sentir diferença. Alguém perguntou se pode ensinar para criança. Então, eu acho que se a criança tem a condição, né, a cognição já está num momento em que ela pode entender, eu acho que toda a prática a criança pode aprender e deve sim ser ensinado para a criança. O Benson fala que essa prática deveria ser ensinada nas escolas, desde pequenos. Por quê? Porque quando você está bem, se você está em paz internamente, né, e é isso que eu acho que a prática traz, né, um estado de calma, de paz interno, nós vamos ter adultos pacíficos. Se as crianças começarem, e já tem, né, hoje já tem escolas que estão começando a trabalhar com meditação, com as crianças e tal. Então, assim, se é uma criança muito pequena que não vai ter essa concentração para compreender uma cognição, já para compreender tudo isso, você pode pedir para ela pensar numa cor, para ela pensar numa coisa que ela gosta, numa comida que ela gosta, e junto com ela, fazer essa prática dela tem que pensar e repetir. Se ela não conseguir repetir mentalmente, ela pode repetir verbalmente, né? Azul, azul, azul. E tentar concatenar isso com a respiração, né? Que é o gancho, assim, né? Quando a gente trabalha nessa função que liga o estado mental com o corpo, né? Mas sim, ele fala isso, ele fala que se a gente ensinar, que isso deveria ser ensinado nas escolas, desde crianças, e que quando a gente tiver isso, a gente vai ter um mundo mais pacífico, porque se eu estou em paz, eu não preciso fazer guerra, e com menos drogas também. A gente não precisa se preencher com outras coisas, a gente encontra preenchimento dentro da gente, né? Mas alguém quer falar alguma coisa, comentar? Vocês gostaram? Acham que é possível fazer, praticar, ensinar?
né? Você pode ensinar seus familiares, você pode ensinar namorados, pode ensinar todo mundo. Vivi, achei interessante esse ponto que você falou, né, de poder ensinar para as outras pessoas, porque eu sempre fico com medo em relação à meditação, enfim, de ensinar alguém, não sei, né, a gente nunca sabe que efeitos pode acabar tendo depois, mas eu achei bem simples, mas de muito efeito essa prática. Isso, eu acho também. Na verdade, olha só, quando eu dou aula, eu dou nos cursos, eu dou essa prática, assim, nos cursos de relaxamento que eu dou lá no Círio, a gente tem uma coisa que chama Projeto Cuidar-se. O Projeto Cuidar-se, acho que o Rodrigo até mencionou também, é um projeto para os colaboradores, só para os colaboradores. E a gente ensina, são 5 cursos. Yoga, meditação, e um deles é o relaxamento. E nas técnicas, no curso de relaxamento mente-corpo, eu dou essa prática. E para fazer a prática, eu começo sempre pedindo para a pessoa, assim que ela chega na sala, ela fechar os olhos e contar os ciclos respiratórios, e eu marco 1 minuto. E no fim da prática, eu peço para, de novo, elas contarem os ciclos respiratórios em 1 minuto, e eu comparo com quando começou. Eu não fiz assim aqui, porque eu não estou vendo vocês, não estou tendo esse contato, e aí eu acho que precisa ter esse cuidado, de estar junto, de estar percebendo o que está acontecendo. Em geral, o que acontece? Cai muito, às vezes as pessoas chegam com uma frequência respiratória de 19, cai para 7, para 8, cai pela metade, assim. Eu não sei se vocês perceberam isso, um aprofundamento, a respiração fica mais profunda, às vezes é como se você fala, nossa, eu parei de respirar aqui, né? E, então, eu não fiz isso porque online eu acho mais delicado, mas se você está junto com a pessoa, eu acho que é uma prática super segura, assim, e eu acho que um dos grandes méritos dela é ela ser tão simples assim, ser muito simples mesmo. Tudo que é simples é bom, né, gente? Eu acho isso. Perguntaram aqui no chat, ó. A Maria Tereza perguntou: existe alguma contraindicação de fazer um relaxamento ou uma meditação quando a pessoa sofreu um abalo ou teve uma notícia ruim? Olha, eu acho que é um momento que a pessoa, se ela tiver abertura para fazer, é um momento que ela pode se beneficiar, né? Assim, eu trabalho muito com técnicas de respiração, essa também é uma técnica de respiração, mas quando a gente começa a trabalhar com respiração, a respiração é um enorme aliado para a gente, para situações de pós-trauma, para situações de ansiedade. Eu lembro que eu tinha um paciente que ele tinha um tumor na cabeça e que ele ia fazer aquela cirurgia que eles chamam a céu aberto, né, que a paciente fica sedado, mas não anestesiado, mas não sedado. E ele estava em pânico, porque ele tinha que fazer antes a radioterapia, e para fazer a radioterapia tinha que moldar uma máscara, e para moldar a máscara ele não conseguia, porque ele tinha uma fobia. Bom, e resumo da história, assim, ele começou a trabalhar com respiração, com técnicas de respiração, e ele passou por todo o processo, assim, brilhantemente, foi ganhando confiança, foi adquirindo confiança. Então, eu acho que se a pessoa sofreu um abalo, teve uma notícia ruim, provavelmente ela vai ter uma resposta de luta e fuga. E aí eu acho que não tem a menor contraindicação ela mesma parar, ou colocar a mão no corpo, começar a respirar mais lenta e profundamente, isso vai ajudá-la, né? E se ela tem uma prática de meditação ou de respiração, ela pode utilizar, sim. Né, Curiate? Você tá aí? Tô aqui sim, Vivi. Você concorda? Sim, eu concordo. A única recomendação que eu faço para você ensinar qualquer prática para alguém, por uma questão até de honestidade pessoal e com o outro, que você tenha domínio do que você está ensinando. Tem razão. Ensine, foi basicamente o que você fala, eu estou sendo mais incisivo. Não tente ensinar o que você não domina. Não oriente ao outro o que você não faz.
Esse é o ponto importante. Porque existem muitas nuances diferentes só da explicação técnica, que você só vai descobrir fazendo e vivenciando. Tem coisas da Kriya Yoga, por exemplo, que eu levei 20 anos, estou falando 20 anos, para ter domínio de um determinado aspecto só de prática, você entendeu? Então, não eu também não acho que deve esperar 20 anos para fazer qualquer coisa, mas pelo menos tenha tido um benefício e uma prática regular do que você vai ensinar. Senão não tem peso, senão não tem força. Tá certo. Concordo, sim. Eu acho que eu desanimei todo mundo, né? Não, mas eu acho que o que vocês fazem com esse trabalho dessa liga é justamente animar todo mundo, a todo mundo ter uma prática regular consigo, Ter uma né? prática e ter domínio, porque o ganho não termina nunca, É, não tem fim. Sabe, você está sempre descobrindo, aprofundando, tendo domínio. tá certo. Também acho que você encorajou, Curiarte, né? Que bom. Tá bom. Mais alguma coisa? Vivi Mariana perguntou aqui se você só atende no Sírio. Não, eu tenho um consultório também, atendo no consultório também, que é lá em Pinheiros. Agora não, agora eu estou atendendo online, porque ainda não voltei, ainda estou aqui na quarentena. Mas atendo sim, atendo online, atendo no consultório. Se quiser passar o contato para ela, bater papo, qualquer coisa, podem passar, por favor. A Agradeço. gente passa sim. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Acho que a gente pode encerrar, então. Muito obrigada, Vivi, de novo. Obrigada, doutor Curiati, por estar com a gente. Eu que E fico feliz de estar aqui com todos. obrigada a todos vocês que participaram. A gente espera que vocês continuem sempre nas nossas aulas. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato nas redes sociais, por e-mail, no WhatsApp. E essa aula vai ficar disponível no nosso canal. É isso, boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns, Vivi. Obrigado pela presença, querida. Muito obrigada. Muito Eu bom. que agradeço vocês todos, Beijo viu? para você, Vivi. Pra Tchau, vocês. pessoal. Muito Tchau, obrigada, Marcelo. Vivi. Tchau, Tchau, Giovana. obrigada, gente. Tchau, Obrigada, Caio. Giovana. E meninas e meninos todos. Caio não pôde vir hoje, ele não pôde estar presente hoje. Tá bom. Tá lá no Rio? Continua. Tchau. Boa noite para vocês. Tchau, doutor Curiati. Tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. É só uma coisa aqui, né?